Bem-vindos a mais uma aula sobre segurança do paciente. O tema que trouxemos hoje é comunicação efetiva e passagem de plantão. Esta aula foi elaborada com o apoio do Núcleo de Segurança do Paciente, por mim, enfermeira Renata Martins, e a enfermeira Ana Paula da Silva, ambas da Educação Continuada do Hospital Geral de São Mateus. E por que tratar sobre esse assunto? Porque melhorar a comunicação entre profissionais de saúde é a segunda meta do Programa Internacional de Segurança do Paciente. Os nossos objetivos com esta aula são melhorar a efetividade da comunicação entre os profissionais de enfermagem do Hospital Geral de São Mateus, compreender a importância da comunicação, evitar que informações sobre os cuidados aos pacientes sejam perdidas ou trocadas, identificar as principais formas de comunicação e abordar a questão da passagem de plantão. Em definição, de acordo com o dicionário Aurélio, comunicação é a derivação feminina do verbo comunicar, é corresponder-se, transmitir-se. Na enfermagem contemporânea, nós podemos encontrar autores como Stefanelli, que conceituam a comunicação como um processo de compreender, compartilhar mensagens enviadas e recebidas, sendo que as próprias mensagens e o modo em que se dá o seu intercâmbio exercem influência no comportamento das pessoas nela envolvidas. Isso pode ser a curto, médio ou a longo prazo. E os tipos de comunicação que temos disponíveis são a comunicação escrita, a comunicação oral e a não verbal. A comunicação é fundamental em todas as circunstâncias da nossa vida, e ela pode ser utilizada para expressar os nossos sentimentos, objetivos, necessidades e emoções. Um dos desafios para garantir a segurança do paciente dentro do ambiente hospitalar é enfatizar a comunicação efetiva como uma meta a ser atingida pela equipe interdisciplinar e também proporcionar um ambiente de trabalho harmonioso, com assistência livre de danos. Lembrando que quando nós promovemos ao paciente uma assistência livre de danos, nós também estamos oferecendo a nós mais segurança de trabalho. Nesse sentido, a comunicação é fundamental para um bom desenvolvimento do trabalho, porque ela é o elo de interação que fortalece o vínculo entre a equipe interdisciplinar e o cliente. Durante o processo de comunicação, podem ocorrer falhas na transmissão da mensagem. A primeira delas é quando a informação não foi emitida, quando a informação foi transmitida, mas recebida de modo impreciso, inadequado, ou quando a informação foi transmitida, mas nunca foi recebida. E há 7 elementos da comunicação. O primeiro deles é o emissor, e é ele quem inicia o processo de comunicação, transmitindo uma informação, demanda ou necessidade. O receptor é um indivíduo que recebe por meio dos seus sentidos a mensagem do emissor. Essa informação será codificada, ou seja, transformada em uma série de símbolos e representações que podem ser entendidas pelo receptor. O canal é a via de comunicação entre o emissor e o receptor. Cabe ao emissor utilizar o canal mais eficiente para a transmissão da mensagem. A decodificação é a interpretação e tradução de uma mensagem para que a informação faça sentido. E a retroalimentação, o feedback, é a resposta do receptor à mensagem do emissor. A resposta do receptor permite verificar se a mensagem foi recebida e compreendida como o emissor gostaria. Nos processos de codificação, decodificação e feedback, podem haver ruídos, que são empecilhos para que a mensagem seja transmitida de maneira adequada. E ainda falando em ruídos, nós temos aqui algumas charges que mostram de maneira engraçada situações em que houve nítidas falhas de comunicação. Na primeira delas, por exemplo, nós vemos o motorista do carro vermelho que diz: avisa a hora que bater. E a pessoa que está do lado de fora ficou olhando e, quando bateu, disse as horas. Nesta e nas outras situações, nós vemos claramente que as mensagens emitidas não foram compreendidas da maneira que se pretendia. A maioria dos eventos adversos dentro do ambiente hospitalar são decorrentes de uma comunicação. E elas podem culminar em atraso de diagnóstico, tratamentos desnecessários, elevação do tempo de internação, insatisfação do cliente
ou mesmo agravos ainda maiores ao paciente. A partir da comunicação assertiva, nós podemos evitar a ocorrência de eventos adversos e também comunicá-los quando acontecerem. Aqui, só para relembrar, nós colocamos as 4 situações em que podem ocorrer incidentes adversos em situações diferentes. A primeira delas é quando o incidente não atingiu o paciente, é o quase erro. A segunda é quando o incidente atingiu o paciente, mas não causou dano. A terceira é um incidente com dano, porém um dano leve. E a quarta situação é o never events, que é quando são situações que trazem agravos muito sérios ao paciente, como morte ou lesões permanentes. É importante lembrar que, após a ocorrência de eventos adversos, devem ocorrer discussões interdisciplinares para a construção de plano de ação pós-evento adverso grave ou os never events, principalmente, e traçar planos de intervenção para evitar novas ocorrências. A segurança do paciente depende do trabalho em equipe, e ela é melhorada apenas quando a informação é compartilhada. Dentro do ambiente hospitalar, a comunicação é fundamental em diversas situações, e nós listamos algumas aqui. Nas transferências dos pacientes, é importante que o enfermeiro, ao solicitar vaga, preencha este impresso com informações pertinentes a respeito do paciente, para que o enfermeiro do setor de destino tenha essas informações escritas. Isso não exclui a necessidade do enfermeiro do setor de origem passar essas informações por telefone. Também no atendimento a emergências, a comunicação é importante porque é muito comum que o médico faça solicitações verbais, tanto de medicamentos quanto de procedimentos. Neste momento, é importante repetir ordens verbais para validar a informação e estabelecer claramente os papéis dos membros da equipe. Também é importante a comunicação na admissão do paciente e incluí-lo nesse cuidado. É importante que o paciente informe medicamentos que ele utiliza, doenças que ele tenha e tratamentos que ele tenha feito previamente. Nos registros em prontuários de pacientes também é importante registrar de maneira adequada e também nas trocas de plantão entre equipes a comunicação é fundamental. Para concluir a nossa abordagem sobre o tema comunicação, nós deixamos aqui uma frase da Maria Júlia Paz, que reforça o quanto ela é importante. Ela diz assim: a linguagem nos libertou da necessidade de aprender apenas com as nossas próprias experiências. Portanto, o que somos capazes de trocar, comunicação é troca, e a nossa atenção a cada troca feita, a cada mensagem enviada, recebida ou percebida, é o que aumenta a qualidade de qualquer indicador de segurança. Olá, eu sou a enfermeira Ana Paula, como a Renata já havia apresentado no começo da aula, onde ela fala de comunicação. Também faço parte da educação continuada, do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Geral de São Mateus. Então, hoje eu vou falar especificamente sobre passagem de plantão. E o que seria essa passagem de plantão, né? A literatura fala que a entrega ou troca de turno é uma prática realizada pela equipe de enfermagem com a finalidade de transmitir informações objetiva, clara e concisa sobre os acontecimentos que envolveram assistência direta ou indiretamente ao paciente durante um período de trabalho, bem como assuntos de interesse institucional. É um recurso estratégico para a organização que permite a continuidade da assistência ou alcance de resultados efetivos para a resolução de problemas relacionados aos clientes e à segurança do mesmo. Então, sugere-se que essa passagem de plantão seja multidisciplinar, especialmente em setores de especialidades, para a discussão de diversos tipos de informações, com enfoques diversificados, a fim de atender a necessidade dos pacientes de forma segura e efetiva. Como deve ser essa passagem de plantão? Ela tem que ser conduzida de forma organizada, sucinta e objetiva. Utilizar um instrumento padronizado como facilitador de processos. E aqui no Hospital Geral de São Mateus a gente trabalha com a planilha Kanban. E essa planilha, ela fica nas unidades através de as unidades elas têm um televisor que fica visível para a equipe
para acompanhantes, pacientes também, onde tem o nome deles, o leito e algumas informações como especialidade, idade. Quando o enfermeiro imprime, ela oferece mais dados como diagnóstico, dispositivos, observações, pendência de exames. Por isso que ela é uma ferramenta adequada para passar plantão e foi unificada e tem dado muito certo. O nosso Código de Ética, no artigo 16, fala que devemos garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais, decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria. Ou seja, a assistência precisa ser prestada de maneira segura e efetiva. No artigo 41, entre as responsabilidades e deveres desses profissionais, ele fala que devemos prestar informações escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência. Algumas curiosidades sobre a passagem de plantão e sua evolução histórica. Na década de 70, a enfermagem exercia as atividades laborais dela de maneira fragmentada. A gente não pegava um paciente ou 4 ou 5 pacientes e fazia uma assistência integral. E o enfermeiro ele assumia uma ou mais unidade e nessa passagem de plantão do enfermeiro ele passava mais pendências, intercorrências que aconteceu, mas ele não conseguia ter propriedade diretamente de cada paciente, até porque ele assumia mais que uma unidade. E o auxiliar de enfermagem, que cuidava de banhos, passava para o colega que cuidava dos banhos, o que fazia medicação passava para o colega que fazia medicação, e assim por diante. Mas não existia uma informação, uma comunicação efetiva, como quem está vendo sinais vitais não vai dar a medicação. De repente o paciente tinha alguma intercorrência, alguma hipotensão, se ele tinha alguma hiperglicemia, até essa comunicação chegar e esse cuidado ser efetivado no paciente, às vezes aconteceu alguns prejuízos nesse meio tempo. Então os estudos foram provando, foram evoluindo, foram provando isso. Na década de 90, com a implantação da sistematização de assistência de enfermagem, os conselhos, o COFEN ele unificou, implantou a SAI, de uma maneira que o enfermeiro precisa assumir o paciente na integralidade, conhecê-lo, examiná-lo, e o técnico de enfermagem, o auxiliar, ele vai assumir os pacientes dele de maneira integral. O que seria esse integral? Medicação, banhos, sinais vitais, curativos. Então ele conhece melhor esse paciente, ele conhece as intercorrências e ele consegue validar melhor essa linha de cuidado até evitar algum tipo de dano que possa ocorrer na falha de processo de comunicação, como o cuidado era efetivado na década de 70. E como a gente procede aqui no Hospital Geral de São Mateus? O enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem. Bom, a equipe deve se apresentar na unidade evitando atrasos, portando o carimbo atualizado conforme a resolução COFEN 545 de 2017. Se vocês tiverem alguma dúvida, liguem na educação continuada ou procurem no conselho de classe, que lá vocês vão ver qual é o modelinho correto do carimbo. Passar e receber plantão beira-leito, o enfermeiro passa a beira-leito de pacientes críticos, o técnico e auxiliar de enfermagem ele passa a beira-leito dos pacientes, avaliando, olhando, validando data dos dispositivos, permeabilidade de catéter, data de acesso venoso, outros dispositivos a mais, se apresentando ao paciente, o colega se despedindo do paciente, assim como exames colhidos, dispositivos, como eu sinalizei, preparo para exames e intercorrências. Na nossa página na intranet, a gente tem um manual que chama Rotinas Gerais de Enfermagem. Nesse manual, aqui onde a setinha laranja está, quando você abrir, você olhar o link, você vai achar lá a rotina de passagem de plantão, tanto do técnico como do enfermeiro. Porém, é importante atentar-se à rotina específica da sua unidade. E algumas observações importantes. Atentar-se aos aspectos éticos. É extremamente necessário, tanto na linha de cuidado como na passagem de plantão. As informações que não podem acontecer beira-leito, elas devem ser passadas fora do leito, no postinho de enfermagem. Atentar-se ao tom de voz, à poluição auditiva e aspectos éticos em enfermarias onde os leitos são compartilhados, assim como julgamento pessoal. Então, a gente tem que exercer a nossa profissão livre de julgamento pessoal. Nunca deixar a unidade sem que a assistência ao paciente seja garantida conforme o Código de Ética. Por exemplo, você trabalha numa clínica que tem 6, 7 auxiliares. 2 profissionais não podem receber o plantão da clínica toda.
Na verdade, esses dois profissionais não vão dar conta de assistir e resolver as intercorrências. A equipe precisa chegar em um horário correto, sem atraso, para que a equipe que estava precisa passar o plantão e ser liberada. Então, não há como não considerar o abandono de plantão uma infração ético-legal. Ademais, observa-se que os procedimentos executados pelos profissionais de enfermagem eles devem sempre ter respaldo em evidências científicas, até para garantir a segurança do paciente e nossa, enquanto profissional. Não só da enfermagem, mas da equipe multiprofissional também. E ele deve ser realizado mediante a elaboração efetiva da sistematização de enfermagem que foi implantada já desde a resolução COFEN, conforme a sua publicação de 358 de 2009. O que concluímos? Né? Que pensando-se que a segurança do paciente é prioridade para os profissionais de enfermagem, sendo a passagem de plantão um dos momentos reservados para garantir a segurança do paciente. Tanto ele quanto a unidade devem ser abandonados nesta ocasião. Não devem ser abandonados nesta ocasião, uma vez que a ausência do profissional coloca o paciente em situação vulnerável aos eventos adversos. Portanto, é necessário o planejamento, a organização desta rotina, pois quando estivesse sendo realizada essa passagem de plantão, a equipe que está envolvida na assistência dos pacientes, ela precisa assegurar também a continuidade aos cuidados. Ou seja, uns recebem plantão e outros podem estar atendendo campainha, resolvendo o que os pacientes estão sinalizando, até que o enfermeiro faça a escala, de acordo com a complexidade, divida, né, os leitos e divida os profissionais para prestar essa assistência integral conforme o conselho rege. Então, eu quero estar agradecendo para vocês, eu e a Renata, agradecer ao Núcleo de Segurança do Paciente, em nome da Educação Continuada e do Hospital Geral de São Mateus. Muito obrigado, mãos à obras e boas práticas.